Bom, neste momento estarei dando início ao programa Descobrindo os Enigmas da Bíblia. Será uma série de programas que de agora para frente estarei respondendo algumas perguntas de nossos amigos internautas que nos fizeram algumas perguntas por e-mail, pelo Twitter e também pelo Facebook. Eu faço alguns estudos, alguns seminários bíblicos nas igrejas e durante o seminário às vezes sempre surgem algumas dúvidas e as pessoas, às vezes, por timidez ou algo parecido, eles não abordam no momento da palestra. E aí, então, eles nos enviam e-mail, enviam também, através do Twitter, do Facebook, algumas perguntas relacionadas com os assuntos que a gente abordou na palestra, relacionado com a Bíblia. E eu estaria aqui, então, respondendo algumas perguntas. Eu sei que, na verdade, vai trazer, talvez, alguns confrontos contra a linha de pensamentos, interpretação de algumas pessoas, se tratando principalmente dos assuntos escatológicos, visto que se trata das profecias de algo futuro. Porque, na verdade, esse vídeo vai ficar no YouTube e vai ser visto no mundo inteiro. Então, existem pessoas de várias religiões, de vários segmentos religiosos, de várias culturas, enfim, de várias linhas de pensamento ou interpretação. Mas o meu intuito, a minha intenção aqui não é ofender esse ou aquele e de encontro à linha de pensamento e interpretação de alguém. A minha intenção aqui é somente responder às perguntas de nossos amigos que confiaram em mim, na minha capacidade, na minha formação teológica, para responder, então, algumas questões relacionadas com a Bíblia. Então, o primeiro assunto que eu vou abordar nessa oportunidade é exatamente sobre a Bíblia. Visto que o tema é Descobrindo os Enigmas da Bíblia, não poderia deixar de iniciar falando sobre a Bíblia. E a primeira pergunta, então, que eu vou responder agora é sobre uma pergunta que o nosso amigo Sandrinho fez lá de Três Barras. Aqui ele não falou se é qual estado, mas imagino que seja do Paraná. E ele perguntou o seguinte: a Bíblia é confiável? Foi Deus quem escreveu? Foi os homens? Antes de eu falar se a Bíblia é confiável, é bom salientar que às vezes a gente recebe muitas perguntas que para nós parece ser simples, mas para as pessoas que perguntaram, realmente perguntaram porque tem dúvida. E certa feita uma pessoa me perguntou para mim aonde que estava escrito a palavra Bíblia nas Escrituras. E eu falei para ele que existe algumas nomenclaturas que realmente nós não encontramos na Bíblia. Por exemplo, a palavra Trindade, você não vai encontrar nem na Bíblia toda, de Gênesis a Apocalipse, você não vai encontrar a palavra Trindade. Mas nós sabemos que existe, porque é o Pai, o Filho e o Espírito Santo, é comprovado em toda a Bíblia que a Trindade existe. Também você não vai encontrar a palavra ascensão, que nada mais é que no momento em que Jesus subiu ao céu, está lá em Atos 1:11, que a Bíblia diz que Jesus subiu ao céu e chegando às nuvens desapareceu, é a nomenclatura que nós usamos para esclarecer o momento que ele ascendeu ao céu, aquele momento que ele subiu. Isso significa, então, ascensão. Nós não vamos encontrar nas Escrituras. Então, a palavra Bíblia também não tem nas Escrituras, porque ela não está se referindo às Escrituras, e sim, nada mais é que, no idioma grego, significa biblion, e nada mais é que uma coleção de livros. Para quem não sabe, eu vou falar daqui um pouco, a Bíblia foi escrita em pergaminho, primeiramente em papiro, depois em pergaminho, e era feito então uma espécie de folha, era colado uma na outra, feito um comprimento grande. Então as pessoas enrolavam essas folhas, se tornando um grande rolo. Quando eles queriam ler alguma parte da Bíblia, por exemplo, os Salmos, eles abriam lá no meio e liam. Depois que foi intercalado, que hoje nós temos como a Bíblia Sagrada em nossas mãos, foi intercalado hoje com 69 livros, eles continuam se chamando Biblion no plural. No plural significa Biblion, que nada mais é que um conjunto de livros.
Então, a Bíblia Sagrada nada mais é que um conjunto de livros. Então, por isso que não se encontra nas Escrituras Sagradas. Quando a Bíblia está se referindo a alguma coisa relacionada em Bíblia, a Bíblia fala de Escrituras. Amém? Então, respondendo a pergunta aqui do nosso amigo Sandrinho, a Bíblia é confiável? Foi Deus quem escreveu? Então, de fato, podemos dizer que Deus escreveu a Bíblia em partes. E o restante da Bíblia, Deus usou a ferramenta humana. Deus usou o próprio homem, a criatura que ele criou, e Deus o encheu de seu espírito, fez com que ele fosse capacitado para escrever a Bíblia Sagrada. Porque a Bíblia diz lá no livro de 2 Timóteo, capítulo 3, verso 16, que a Bíblia, ou seja, que toda a Escritura é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir e para instruir o homem. Então, a Bíblia ela foi totalmente inspirada pelo Espírito Santo. O autor foi Deus, o escritor foi humano e quem inspirou foi o Espírito Santo. Então, por isso ela é confiável, nós temos que crer nas Escrituras Sagradas. A Bíblia também diz no livro aos Hebreus, capítulo 4, verso 12, porque a palavra de Deus é viva, é eficaz, é mais penetrante do que espada alguma de 2 gumes, penetra até a divisão da alma e do espírito, juntas e medulas, é apta para discernir o pensamento e a intenção do coração do homem. Então ela transforma a vida do homem. Quando você tem a Bíblia fechada, é a Biblion. É um conjunto de livros. Mais aberta, você lendo um versículo da Bíblia, o Espírito de Deus faz com que os versículos, as letras se tornem vivas. E fala com você. A partir do momento que ela fala com você, o Espírito Santo começa a trabalhar, a produzir frutos em você e faz de você uma nova criatura. Eu sou exemplo disso, do homem que eu era e a pessoa que eu sou hoje. Jesus transformou minha vida, como transformou a vida de muitas pessoas que eram bêbados, eram drogados, assassinos, prostitutos. Enfim, Deus fez deles nova criatura. Hoje são grandes pregadores da palavra de Deus. Então é isso que Deus faz. A Bíblia é verídica, a Bíblia é a palavra de Deus, então ela é 100% confiável. Então, respondendo essa pergunta do nosso amigo Sandrinho, é bom deixar claro que, como eu falei, Deus foi, em parte, escritor, por quê? Olhando lá para o livro de Deuteronômio, capítulo 20, foi o próprio Deus quem escreveu os 10 mandamentos. Quando Deus tira o povo do Egito e leva rumo a Canaã, quando eles estão passando pelo Monte Sinai, Deus resolveu então formular algumas leis, algumas regras, para que o povo pudesse lhe servir melhor. Então o que aconteceu? Ele chamou Moisés no Monte Sinai e o próprio Deus escreveu em pedras os 10 mandamentos, em placas de pedra, entregou a Moisés e Moisés passou essas instruções ao povo. O próprio Moisés, mais tarde, ele escreveu os 5 primeiros livros da Bíblia, que foi Gênesis, Êxodo, Número, Levítico e Deuteronômio, que é chamado de Pentateuco, que nada mais é que os livros da lei. Então, toda a Bíblia hoje tem 69 livros, sendo 27 do Novo Testamento e 39 do Velho Testamento. Os primeiros 5 chamados Pentateuco, depois nós vamos encontrar mais 17 livros, que são livros históricos, começando de Josué até o livro de Cantares de Salomão. Depois nós vamos encontrar mais 17 livros que são proféticos. Dentre esses 17 livros, são 5 livros chamados profetas maiores, que são Ezequiel, ou melhor, que são Isaías, Jeremias, Ezequiel, Daniel e Zacarias. Vamos encontrar também mais 12 livros dos profetas menores, e é bom salientar que eles não são menores porque Deus usou esse menos que aquele. Não, eles são profetas menores devido ao conteúdo de seus escritos, visto que alguns têm apenas 3 capítulos, e também devido ao tempo curto de ministério desse profeta. Por exemplo, o profeta Joel profetizou só por 5 anos, de 835 a 830 a.C. Por isso eles são considerados profetas menores. Então, o Velho Testamento inicia-se em Gênesis e termina em Malaquias. Iniciando-se o Novo Testamento, abrindo-se o canto do Novo Testamento, vamos encontrar 4 livros, 4 evangelhos, que são os chamados evangelhos sinópticos, que têm a mesma visão. Eles são, então, Mateus, Marcos, Lucas e João.
Depois vamos encontrar o livro de Atos dos Apóstolos, que é um livro missionário, é um livro que conta a história da igreja, conta, por exemplo, sobre o ministério de Pedro, o ministério de Paulo, e enfim, é um livro que conta-nos a história e a vida dos missionários. Aí vamos encontrar as cartas paulinas, que começa com o livro de Romanos e termina com o livro de Filemão, que são 13 epístolas. Vamos encontrar também o livro aos Hebreus. Nós não conhecemos o escritor aos Hebreus, quem escreveu o livro aos Hebreus, mas é um livro inspirado pelo Espírito Santo, tanto que o tema do livro é O Justo Viverá da Fé. É um livro muito instrutivo para nós que vivemos uma vida, às vezes, entre altos e baixos, passando por desânimo. Esse livro nos ensina como nós adquirirmos fé, porque a Bíblia diz ali que sem fé é impossível agradar a Deus. Depois vamos encontrar o livro a Epístola de Tiago, vamos encontrar também 1 e 2 Pedro, 1 e 2 e 3 João, o livro de Judas, que é apenas alguns versículos, e depois vamos encontrar o livro de Apocalipse, que encerra o cânon do Novo Testamento, que esse livro nada mais é que uma revelação, foi escrito pelo apóstolo João por volta do ano 98 depois de Cristo. Os 5 primeiros livros, o Pentateuco, escrito por Moisés, foi escrito em aproximadamente 1430 a.C., e o livro de Apocalipse, finalizando a Bíblia, foi escrito por volta do ano 98 depois de Cristo. Mas esse livro foi totalmente inspirado pelo Espírito Santo de Deus. Então, a Bíblia Sagrada, então, toda ela tem aproximadamente 1169 capítulos, com um total mais ou menos de 31.102 versículos, fechando toda a Bíblia Sagrada. A Bíblia foi escrita em que material? A Bíblia foi escrita primeiramente, vamos falar, a Bíblia foi escrita em que língua? Em que língua foi escrita a Bíblia? Bom, o Antigo Testamento ela foi escrita em hebraico arcaico, porque o povo de Israel que vivia na Palestina, eles falavam, o povo hebreu falava em hebraico. Depois que eles foram para o cativeiro na Babilônia, alguns deles voltaram falando aramaico. Por isso que nós vamos encontrar algumas passagens bíblicas, por exemplo, Esdras capítulo 4, versículo 8, capítulo 6 e verso 18, também Esdras capítulo 7, verso 12 a 26, Daniel capítulo 2, verso 4 a 7, vamos encontrar também Jeremias capítulo 10, verso 11, que estão escritos em aramaico, mas as demais partes da Bíblia do Velho Testamento foram escritas em hebraico. E o Novo Testamento foi escrito em grego. Então, a Bíblia Sagrada foi escrita em que? Em que material foi escrito? Bom, primeiramente era escrito em placas de argila. Isso já era usado cerca de 3.000 a.C., mas depois isso foi evoluindo, chegando até o papiro. O papiro era uma planta que nascia espontaneamente nas margens do rio Nilo, chegando até 4 metros de altura. O Egito, então, colhia esse material, preparava, enviava para a Síria, Cilícia, Palestina, onde foi, então, escrita a Bíblia nesse material de papiro. O papiro era feito, então, da espécie de folhas dessa própria planta. Eles ainda colhiam verde, prensavam em uma prensa, deixando ela fininha, uma espécie de um papel. E aí o que eles faziam? Eles colavam uma na outra, como eu já falei antes, deixando um comprimento imenso. E aí eles escreviam com pena e tinta. Se fosse para escrever com uma caneta, como nos dias de hoje, não daria para escrever nesse material, porque ele era era ondulado, na verdade. Depois do papiro, então, surgiu outro material chamado pergaminho. O pergaminho era feito de couro curtido de carneiro. Começou a ser usado como papel na cidade de Pérgamo pelo rei Eumes, em cerca de 200 a.C. Pérgamo, para quem não sabe, era uma importante cidade da Ásia Menor. E nessa cidade de Pérgamo existia uma grande biblioteca
E essa biblioteca era famosa na época. Então, o que aconteceu? Segundo a história, os egípcios, com inveja da grande importância da biblioteca de Pérgamo, eles não quiseram mais vender o papiro para as pessoas daquela cidade. Por isso, o rei de Pérgamo, o Eumines, ele se viu obrigado, então, a inventar outro tipo de material. Foi então que surgiu a ideia deles preparar o couro da ovelha, curtir esse couro e fazer uma espécie de papel. Ficou semelhante ao pérgamo, até bem melhor, e eles começaram a importar também esse material. Só que era colado um no outro, como também era feito com o papiro. E aí eles começaram, então, também a escrever a Bíblia Sagrada neste material, que hoje era usado até na época de Jesus. Muito bem, vamos ver agora, para nós encerrar, as traduções da Bíblia. Bom, a primeira tradução da Bíblia ela foi traduzida para o grego, a chamada Septuaginta. Como eu já falei, a Bíblia é escrita em hebraico. O hebraico é uma língua semítica, oriental, que se escreve da direita para a esquerda. Por isso que quando você vai ler sobre, por exemplo, sobre o nome de Deus, que eles usavam 4 letras na época, que era o Y, o H, o W e o H, que eles se pronunciavam Yud-Rei Vav-Rei, que era chamado do tetagrama, eles escreviam da direita para a esquerda, o tetagrama da direita para a esquerda. Toda a Bíblia, o jeito de escrever é da direita para a esquerda, diferente do grego, que escreve igual nós, da esquerda para a direita. Então, a história nos conta que morava uma importante família judaica, uma colônia de judaica morava no Egito, na cidade de Alexandria, onde ali se falava o grego, visto que Alexandre, na época, ele tinha ordenado que todos falassem grego. Então, houve uma necessidade que o povo judeu possuísse uma Bíblia escrita em grego, porque também era uma grande importância para a Biblioteca de Alexandria, porque essa biblioteca não possuía ainda uma Bíblia em grego. Então, o rei da época, o rei do Egito na época, era um homem chamado Ptolomeu Filadelfo II, onde ele reinou de 285 a 247 a.C. Então, a pedido de Demétrio, que era um bibliotecário do rei, por nome Eleazar, o qual era sumo sacerdote, conforme a carta apócrifa de Aristeias. Para quem não sabe, Aristeia, ele foi um judeu que estudou, que morava em Alexandria, no século II, por volta de 285. E segundo a história, a tradução da Bíblia foi feita exatamente por indicação. O que aconteceu? Aristeia nos diz que ele mesmo selecionou e enviou a Jerusalém 72 sábios, ou 72 homens instruídos, para então representar as 12 tribos de Israel. 6 homens, 6 para cada tribo. São 12 tribos de Israel, 6 para cada tribo, total 72 homens. Eles ficaram confinados em um local, em um quarto, por 72 dias. E ali eles escreveram ou traduziram o hebraico para o grego. E a história nos diz que, terminando os 72 dias, quando eles trouxeram as suas traduções, todas elas estavam idênticas. E por isso foi então aprovada no concílio da época pelos avalistas que avaliaram naquela época ali essas traduções, e eles então perceberam que estavam todas elas idênticas, e perceberam então que foi Deus quem usou o que inspirou eles para fazer essa tradução. Então foi muito aceita essa Bíblia chamada Septuaginta, que é um nome em homenagem aos 72 homens que traduziram a Bíblia. Depois surgiu então a Vulgata, no século 4 depois de Cristo. A Vulgata foi traduzida por um homem chamado Jerônimo. É bom que entendamos também que a Septuaginta ela só continha os livros
da aliança do Velho Testamento. A do Novo Testamento era separada. Então, quem quisesse ter uma Bíblia completa, teria que possuir comprar o Velho Testamento separadamente do Novo Testamento. Ele teria que ter duas Bíblias. Então, o que fez? São Jerônimo pegou a Septuaginta e traduziu para o latim. Para o latim, aí ele uniu o Novo e o Velho Testamento em uma Bíblia só. Só que então, ainda sem capítulos e versículos, porque eles escreviam todo emendado. Era emendado, era sem separação. Mas daí dali por volta de 1250 que foi então separado em versículos. Então depois surgiu outras traduções, como a de King James, a Bíblia de Lutero. A Bíblia de Lutero, que foi por volta de 1540 ou 1556, que foi terminada essa tradução. Ele traduziu para o alemão. Quem não conhece, Martinho Lutero era um reformador, foi um grande reformador protestante, que ele protestou contra a Igreja Católica e resolveu escrever, ou melhor, traduzir a Bíblia, então, para o alemão. E é bom que saibamos que ele traduziu usando a Septuaginta e também a Vulgata para traduzir, e também uma Bíblia chamada Reina Valera, que foi escrita também em espanhol. Ele usou essas três Bíblias para traduzir a Bíblia para o alemão, que foi um grande sucesso na época e chegou até nós o conhecimento desse servo de Deus. E a tradução para o português chegou para nós por um homem chamado João Ferreira de Almeida. João Ferreira de Almeida, que traduziu então por volta de 1748 e que chegou hoje até nós. Hoje, para quem não sabe, a Bíblia é o livro mais lido em todo o mundo. E existe hoje não somente essas traduções, mas existe cerca de 4.200 traduções. Hoje, se quisesse evangelizar o mundo inteiro, já conseguiria, porque existe Bíblias com várias traduções em linguagem e também dialetos no mundo inteiro. Eu espero que tenha respondido a pergunta de nosso amigo e de outros que nós fizeram também, que aproveitei, já respondi nessa questão. Eu agradeço a você que teve paciência para nos ouvir, e se quiser deixar um comentário ou de repente alguma pergunta ou sugestão, você pode enviar através do Twitter, conforme viram no início, na intro. Vocês perceberam ali o Twitter, que é adãozinho@bol.com.br, e também o Facebook, que é conferencistadão@gmail.com.br. Meu muito obrigado a todos, em nome